Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui numa reunião, estou aqui com o pastor Ramon, com o pastor Flávio, como a gente já havia conversado, e o Jefferson me pediu para passar algumas coisas a respeito do campo missionário, algumas questões que vocês, colaboradores, que algumas pessoas têm questionado, então eu vou estar passando essas perguntas para eles e eles vão estar aqui de uma forma objetiva de estar respondendo a cada um de vocês, amém? Então, a primeira pergunta que o Jefferson me passou é o que Deus tem falado ao coração dos missionários, como estão os missionários em relação ao chamado de Deus no campo? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro, a gente está muito feliz da Cláudia estar aqui, a gente está tendo essa oportunidade também de expressar a nossa alegria aí de estar junto com os irmãos. Né? Existe aqui no nosso coração o que Deus tem falado conosco em relação aos índios. Eu estou entendendo que meu chamado lá nos índios está acabando, já fazem 2 anos que nós estamos lá. Deus tem dado alguns sinais que é para a gente ir embora de lá dos índios. E a gente está orando, perguntando para Deus para onde nós iremos. Né? Se é para a gente voltar para Alagoas, se é para nós irmos para um outro estado. O nosso coração assim está cheio de alegria porque a gente acredita que o nosso tempo ali no Mato Grosso, depois de 2 anos, está acabando já. Então eu conto aí com a ajuda de vocês na oração para Deus poder nos encaminhar. Ou Alagoas, ou alguma cidade que nós vamos trabalhar com os brancos, ou algum outro estado, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus, a paz do Senhor para vocês que estão aí também nessa reunião. Nós estamos felizes, né, por poder, através desse vídeo, estar mais perto dos irmãos e poder vos falar também. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. E em relação ao nosso chamado aqui para o campo alagoano, aqui no Nordeste brasileiro, graças a Deus, a cada dia nós temos a convicção que nós estamos no melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus para nós, né? E a cada dia Deus está ampliando o nosso chamado e nós temos cada dia, tanto eu quanto a minha esposa, a minha família em si, né? Uma família que tem convicção do chamado missionário, que aqui é o centro da vontade de Deus para nós. Quero deixar bem claro, né, para os irmãos, que nós estamos aqui no campo não como missionários, sofredores, nem coitadinho. E nós não nos arrependemos também de obedecer o chamado do Senhor. Eu saí dos Estados Unidos, eu abandonei a empresa, abandonei aí uma vida legal que a gente tinha aí. A minha esposa abandonou o sonho de faculdade para nós podermos atender o chamado do Senhor Jesus. E eu quero deixar assim, com toda a convicção, né, para os irmãos que estão aí junto, trabalhando também junto com o Jefferson, que nós não nos arrependemos do nosso chamado e que nós estamos avante, em frente, sempre convictos daquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, em relação ao chamado, irmãos, nós estamos convictos que aqui é o melhor lugar para nós, é o centro da vontade de Deus para a nossa vida no momento. Né? Então, estamos aqui em Alagoas. E quais são as expectativas para o campo? As expectativas que vocês têm para o campo? Lá no Mato Grosso, nós estamos trabalhando lá com o Sererê e o nosso desejo lá já tem as 2 igrejas, né? Tanto na aldeia quanto na cidade. Na aldeia nós já temos uma creche, já conseguimos o sustento lá para a creche. Por mais 1 ano, pelo menos 2 anos está garantido o sustento lá na aldeia da creche. Tem cerca lá de 30 crianças. Na cidade nós estamos trabalhando também. E a nossa expectativa é com um índio que está vindo do Rio de Janeiro e com outro índio que já está conosco lá, que chama Amedina. O Amedina vai morar conosco lá dentro da igreja, lá na cidade. E depois a gente tem um desejo que junto com o Amedina abrir outra igreja em outra aldeia, que está um pouquinho longe de nós porque a reserva é muito grande. Mas essa é a nossa expectativa aí para os próximos anos, se Deus assim permitir. Eu estando lá ou não, o Sererê já entendeu essa visão e a gente está trabalhando para isso. Amém. Aqui no Nordeste, né, a nossa expectativa para continuar aí a obra em frente, graças a Deus nós temos aí bastante coisas no coração, né? Deus, assim, as expectativas são as melhores, né, irmãos?
porque aqui no Brasil está uma onda que está em crise, o mundo está em crise, mas nós temos certeza de uma coisa: Deus não faz parte da crise, o céu não está em crise, né? Deus está no controle de todas as coisas e nós temos a expectativa de cada dia crescermos, irmãos. Eu creio que o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós temos alcançado. Então, o que nós temos alcançado, glória a Deus, porque nós já alcançamos. Mas muito mais nós ainda temos para poder alcançar. Então, nós temos aí a expectativa de nesse ano ainda, se assim Deus permitir, né, a Cláudia vai estar levando para vocês o projeto do um espaço jovens, que a gente vai ter aqui em Arapiraca, onde a gente vai estar trabalhando com criança e trabalhando com jovem. Então é um trabalho específico, né? E também expectativa de começar uma creche ali no bairro São Luís, que é em Lagoa da Canoa, aonde não é diferente, né, dos outros lugares onde nós estamos trabalhando. Temos a expectativa também, né, de cada dia formar os obreiros. Em 2017 nós vamos estar formando os obreiros aqui no seminário, no IFC, e esses obreiros que estão sendo formados, esses irmãos que estão estudando, da gente poder abrir novos trabalhos, né? Então temos aí uma expectativa grande aí de crescer mais e mais a obra de Deus aqui em Alagoas, irmãos. As prioridades no campo. Quais são as prioridades que vocês têm assim no campo missionário? Quais são as prioridades? Bom, lá nos Índios Chavante, nós estamos trabalhando lá com a prioridade agora de melhorar um pouquinho a igreja. Nós estamos fazendo um trabalho lá com as crianças e a gente tem essa prioridade de fortalecer um pouquinho melhor o trabalho lá. A nossa prioridade para os próximos dias é o batismo, né, que a gente está envolvido nisso. Essa prioridade não envolve nenhum recurso financeiro. A nossa prioridade lá agora, com o que nós já temos lá na aldeia e na cidade, é trabalhar mesmo e financeiramente, graças a Deus, a gente está tranquilo lá, porque o sustento para o Sererê está vindo lá, o meu sustento também, os irmãos aí da Aliança Missionária têm trabalhado, todo mês está chegando para a gente, os pastores que nos apoiam também. Então a nossa prioridade é melhorar a creche. Então esse é o nosso desejo e não depende tanto de ajuda financeira, agora depende mesmo de nós que estamos lá de fazer um trabalho melhor. Amém. A nossa prioridade aqui, irmãos, é onde nós temos lutado, né, que é para poder trazer um sustento, edificar o sustento da creche. Por quê? Porque os voluntários, como já é do conhecimento dos irmãos, nós temos hoje mais ou menos uns 30 e poucos voluntários, eu não sei o número exato, né, mas é muita gente que está envolvida nas creches, trabalhando, lutando, dedicando as suas vidas. E tem pessoas ali, irmãos, que dá até vergonha de falar, mas ganha R$50 por mês. Agora eu te pergunto, o que R$50 por mês? O que você vai fazer com R$50 por mês? Né? E esse é o que eles ganham hoje, que é uma ajuda de custo. Porque eu entendo, irmãos, que são voluntários, o nome já diz, é aquele que vai trabalhar, né, prestar um serviço, porque quer. Mas nós, como cristão, e como a Bíblia também diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né, nós queremos, assim, de uma forma, levantar recursos para que a gente possa dar para esses irmãos pelo menos R$300, que é pouco, né? Porque eu tenho certeza, eu não vivo com R$300, irmãos, e eu tenho certeza que você também não vive. Então a nossa prioridade no momento é levantar recursos para a creche, para a gente poder edificar mais, né, a ajuda que a gente dá para as voluntárias da creche. E também a adoção das crianças. Irmãos, nós precisamos, né, a nossa prioridade, nós estamos trabalhando em 2015, que nós precisamos colocar 240 crianças nas creches,
Porque o nosso objetivo, as creches foi construída para isso, o sonho do coração de Deus é isso, colocar 60 crianças em cada creche. Para isso acontecer, nós precisamos trabalhar para levantar recursos. Hoje nós temos quase 180 crianças, né, nas 4 creches, mas nós precisamos ir em frente, né, e a prioridade é manter aqui aquilo que já está construído, mas que precisa ter a manutenção, precisa ter a continuidade. Então é isso aí, as creches são prioridades para nós e os voluntários. Pastor Ramon, o senhor tem o Sererê, né, que te apoia ali, que está ali do seu lado. Quantas pessoas que você tem a mais ali como obreiro ou voluntário com vocês ali, além do Sererê? Hoje, o trabalho lá está bem recente, né, que são os 2 anos. A pessoa que a gente pode contar é o Sererê mesmo. Né? Nós vamos ter o nosso primeiro batismo agora. Crente firme que a gente pode contar, nós ainda não temos. Mas nós temos lá uma senhora que limpa a igreja para nós, que tem nos ajudado bastante também. É a pessoa que a gente tem contado, que é uma índia, que é a Suzeli. Nós temos o Amedino, que vai chegar agora para trabalhar conosco, agora em setembro, né, desse ano de 2015. Então, já vai estar somando. Então, o Sererê, a Sueli, que é a esposa, o Amedina, que vai estar lá trabalhando o tempo todo conosco, e a Suzeli. Então, são esses 4 que a gente pode, assim, se tudo de ruim acontecer, em nome de Jesus não vai acontecer, mas pelo menos existem 4 pessoas lá que a gente vai poder contar com elas, sim. E depois do batismo, essas pessoas que vão batizar agora, qual é a expectativa que o senhor tem com essas pessoas? Esses daí que vão se batizar, eu acredito que a gente não vai ter um número muito grande não, mas a maioria vai ser jovens e crianças. Então são os primeiros passos na fé deles que foram evangelizados. A gente já está no discipulado há um tempo. Então esses novos convertidos agora não tem como a gente contar muito com eles não, que eles precisam mais é ser alimentados mesmo, né? Não tem nem como trabalhar, que a cultura chavante é um pouquinho complicada nessa área também. E como que vocês veem a Aliança Missionária ali nos Estados Unidos? Em todos os aspectos. Como que vocês veem o trabalho da Aliança nos Estados Unidos? Como que vocês veem ali, os Estados Unidos, o trabalho que a gente tem feito ali? Qual que é a opinião de vocês ali? Eu acredito, irmãos, que verdadeiramente vocês têm feito um trabalho bom, que tem nos mandado sustento aqui, que tem chegado para nós, né? Esse sustento tem chegado, tem feito toda a diferença. Se a Aliança Missionária não tivesse aí, a nossa vida estaria muito mais difícil. Tem sido um trabalho bom, só que em mim, em nós que estamos aqui, a gente não quer só fazer um trabalho bom para o Senhor, não. A gente quer fazer um trabalho excelente. Então aqui a gente tem dedicado não só as nossas vidas, mas a vida da nossa família, das esposas. Nós escolhemos viver essa vida e cumprir o chamado do Senhor. Então tem feito um trabalho bom, porém eu acho que a gente poderia fazer um trabalho muito melhor. Eu acredito que se pelo tempo que eu morei aí, o tempo que a gente conviveu aí, ainda que eu não tenha relacionamento com os irmãos que estão assistindo esse vídeo, até mesmo pela falta da nossa comunicação, que deixa de ser um trabalho excelente, se houvesse mais ligações, mais interesse da parte dos irmãos, não só em mandar sustento, porque nós não precisamos só de dinheiro aqui no campo missionário, né? A gente precisa de oração, a gente precisa de apoio, a gente precisa de outras coisas que são mais importantes do que o dinheiro. O dinheiro ele é fundamental para a obra crescer, para o nosso sustento, né? A gente não come fé, a gente não come oração. Então, só que a gente poderia fazer um trabalho mais excelente, a começar pela comunicação, né? Tem irmãos aí que estão conosco, que são colaboradores por um motivo ou outro, as atividades aí também, acaba assim, não deixando a gente estar mais próximo. Tem feito um trabalho bom, só que a gente precisa fazer um trabalho de excelência para o Senhor, né? Dar o nosso melhor mesmo. Na minha visão, né, irmãos, assim, a gente não está aí, né, de antemão a gente é grato, como
quando a gente manda aí os e-mails, quando a gente manda aí as cartas para cada um dos irmãos, que eu tenho certeza que vocês têm recebido, né? A gente falando da gratidão que há no nosso coração, no momento que nós temos as nossas refeições, que a gente ora por vocês, a gente ensina as nossas crianças também a orar por vocês, né, da Aliança Missionária. A gente vê com bons olhos, né, aquilo que os irmãos estão fazendo. Só que por outro lado também, como foi nos lançado essa pergunta, a gente também vê que nos irmãos aí da Aliança Missionária, eu creio que assim, a gente que está de fora, a gente vê uma distância, né, entre os irmãos. A gente não está conseguindo ver aquilo que a Bíblia diz, né, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, às vezes, a gente não vê essa motivação, até mesmo porque nós que estamos aqui no Brasil, nós estamos dando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, né, os nossos sonhos, nós estamos depositando tudo aqui no campo missionário. Por quê? Porque nós cremos que é uma causa nobre, né? Mas nós, às vezes, a gente pode estar até enganado, mas a gente não vê isso, né, do outro lado. Aí na Aliança Missionária, às vezes a gente vê os irmãos muito dispersos, né? A gente não vê tanto falar, a gente não vê comunicação com a gente que está aqui no campo missionário, né? Às vezes a gente fica aqui, aliás, difícil, irmãos, eu já tentei contato com os irmãos, mas eu acho que dificilmente eu recebo ligação de alguns dos irmãos da Aliança Missionária, né? Nós temos essa dificuldade da comunicação. Quando não há comunicação, quando não há informação, irmãos, às vezes a gente não se sente inspirado, né, para poder, nem inspirado e nem motivado, né, para poder fazer a obra de Deus. Então eu vejo que o trabalho aí, ele pode, se houver essa palavrinha união entre vocês que estão aí na frente, trabalhando, se dedicando, eu creio que o trabalho pode ser muito mais eficaz, né? E nisso não é eu que ganho ou você que ganha, mas sim o reino de Deus, as almas nordestinas, as almas indígenas, e o céu vai ser povoado. Então os irmãos da Aliança Missionária, a gente vê isso, né, que os irmãos podem melhorar um pouco mais na questão da comunicação, né, com a gente aqui no campo. Então eu creio que é isso, viu, Cláudia? Bom, em relação aos projetos, eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou diante do pastor Ramon e do pastor Flávio. Eu quero deixar bem claro para vocês, colaboradores, e para o Jefferson, e expressar assim a minha opinião sobre isso. Eu quero falar assim de frente com eles. Eu penso que os projetos têm que ser levados. Nós temos que estar apresentando os projetos para a Aliança nos Estados Unidos. Eu vou estar levando os projetos. O que eu tenho conversado, o que nós temos conversado aqui eu vou estar levando os projetos daqui para a Aliança nos Estados Unidos. A Aliança dos Estados Unidos pode fazer isso? Não sei, vai depender de mim e de você, de cada um de nós. Bom, se não pode, se os Estados Unidos não pode, eu penso que, na minha opinião, a gente tem que dar, e eles têm que ter a liberdade de estar levantando do jeito deles, como eles fizeram, de estar fora. Foram para São Paulo, eles foram esse tempo que os dois ficaram aí, né, fora do campo, para levantar o dinheiro para estar fazendo os projetos deles. Então, assim, a aliança não pode? Não tem como fazer? Então, a minha opinião a gente está a par, a gente vai ajudar, mas eles têm a liberdade de estar também correndo atrás aqui dentro no Brasil. Porque eu vi nesse tempo que vocês estiveram fora o sucesso que foi. Como que as portas se abriram. Então, na minha opinião, vamos continuar levando os projetos sim, porque a Aliança Missionária não pode parar. Ela não tem como a Aliança Missionária parar, não tem como os projetos pararem,
porque a tendência é crescer e não é parar. Então eu queria que os irmãos entendessem isso. Eu estou falando isso, irmãos, diante deles, porque eu depois, mais tarde, eu não quero assim que os irmãos pensam que eu estou tendo uma linguagem diferente. Porque eu estou falando diante deles, eu quero que realmente nós tenhamos projetos de crescer, porque eu vejo a Aliança Missionária maior, eu vejo ela crescendo, porque se for para parar, que Deus que nós servimos, com essa necessidade que está tão grande aqui, com a carência que é tão grande. Amém? Então eu quero deixar essa palavra assim para os irmãos diante do pastor Ramon e do pastor Flávio. Eu vou estar levando e a decisão depois a gente vai colocar para vocês. Amém? Muito obrigado e fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Um abraço. A paz.